você que não tem bumbum, não é fácil usar aquela calça apertada, aquele biquíni. E se uma cirurgia que dura mais ou menos 4 horas em média pudesse mudar tudo para você instantaneamente? Eu sei, e a maioria das pessoas sabem, que existem 2 tipos de procedimento principais para aumentar o bumbum, que é a colocação de prótese e o enxerto de gordura. Mas qual que é melhor? Meu nome é Cadu Gazinelli e é exatamente por isso que eu fiz esse vídeo, para te ajudar a tomar a sua decisão. A ideia aqui hoje é fazer um comparativo, então a gente vai colocar uma e outra e vai dar pontuação uma em relação à outra para que a gente possa chegar no número final de vantagem entre uma e a outra. Então a grande questão aqui é você ficar no vídeo até o final. E aí, se você já puder, deixar o seu like e também se inscrever no nosso canal se você quiser. Isso é muito importante para nós e você vai gostar muito do nosso conteúdo. Começando pela cirurgia em si, como ela é feita, o que tem associado, qual que tem mais vantagem? Se a gente pensar na lipoescultura, ou seja, na lipoaspiração com a colocação de gordura no bumbum, a gente vai entender que essa cirurgia, além de dar bumbum, ela dá esculturação do corpo, ou seja, ela dá curvas mais suaves, curvas mais desejadas. Então, a coisa que é muito interessante na enxertia glútea é que você também tem a lipoaspiração associada. E aí você tem um procedimento que te dá mais coisa do que simplesmente o bumbum. Mas isso tem um preço, e o preço é aumentar o tempo de cirurgia. Então, se a gente for falar da colocação da prótese, a gente vai entender que é uma cirurgia relativamente mais rápida, uma técnica que também não é fácil, mas que tem aí bem consolidada a técnica, ela é muito bem feita, principalmente para as pessoas que fazem isso muito, e a gente não tem os riscos da lipoaspiração. Então, a lipoaspiração pode ser boa por um lado e pode ser ruim pelo outro. Então você já entendeu que o fiel da balança, pensando na cirurgia em si, comparando os 2 procedimentos, é a lipoaspiração. Aí vai do que cada um pensa. Tem gente que acha que a lipoaspiração é boa, que vai dar um resultado estético melhor. Tem gente que acha que a lipoaspiração é ruim, porque ela aumenta o risco ao procedimento. Então é a decisão de cada um, e nesse caso eu vou dar empate, 1 ponto para o enxerto de gordura, 1 ponto para a prótese, lembrando sempre que eu adoro fazer enxerto de gordura, então eu daria até meio ponto mais para o enxerto de gordura, mas a gente vai fazer o que é justo aqui, 1 a 1. A segunda coisa que a gente vai comparar é o material. E aqui eu tenho certeza que não vai dar empate, porque realmente existe uma vantagem bem importante no enxerto de gordura. O enxerto de gordura é um tecido retirado do seu próprio corpo e colocado ali da mesma forma. Se você coloca um enxerto de gordura, você está fazendo como se fosse um transplante para você mesmo. O nível de rejeição ele é quase zero. A gente tem que lembrar que as próteses de silicone elas não têm um nível de rejeição nulo. Então pode acontecer de ter alterações relacionadas à prótese de silicone, que é o corpo estranho que não acontece na gordura. Então eu tenho que lembrar que do ponto de vista de saúde, a gordura ela tem muito mais vantagem do que a prótese de silicone. E se você pensa em grana ainda, a prótese de silicone é bem cara, enquanto que a gordura já é sua. Você vai ser colocada essa gordura, apesar de você ter o custo da lipoaspiração. Enfim, mas a prótese é muito cara, isso também vai pesar. Então, no fim de tudo, a gente nem precisa pensar muito, a gente vai dar um ponto só aqui para o enxerto de gordura. O terceiro ponto que a gente vai comparar é o pós-operatório. O pós-operatório de uma cirurgia com enxerto de gordura ou com prótese, ele tem uma semelhança bem importante. As pacientes não devem ficar de barriga para baixo e tem que evitar sentar mesmo. Então, nos 2 casos a gente vai ter as mesmas coisas e para cada cirurgião esse prazo é 1, mas na prática aí a gente vai colocar 30 dias para tentar evitar isso ao máximo para poder não perder a gordura ou deslocar a prótese. Nesse caso aqui, tudo fica parecido. Agora, se a gente fala em dor, a gente imagina que colocar uma prótese de silicone dentro da musculatura, que é o que é feito hoje, a técnica intramuscular,
dói muito mais que você fazer um enxerto de gordura. A gente faz ali, coloca a gordura em alguns níveis no bumbum e realmente talvez isso possa doer um pouco. Mas o que a paciente tem realmente é uma sensação de sentar e não sentir quase nada. Não tem dor. Então, se você tem um pós-operatório que dói um pouco mais, isso é uma grande desvantagem, principalmente para aquelas pessoas que têm menor sensibilidade a isso. Então aqui, de novo, eu acho que o enxerto de gordura tem uma grande vantagem. Quesito 4. Duração do resultado. Eu estava doido para você falar isso, porque eu tenho certeza que a prótese dura mais. Por que as pessoas pensam que a colocação de gordura dura menos do que a colocação de prótese? Claro que se você senta ali depois de um tempo, ou você engorda e emagrece, você vai mudar a quantidade de gordura que está ali, e isso pode fazer o bumbum aumentar, o que é raro, e diminuir, isso já é mais comum. Então, se você for pensar, essa gordura realmente ela vai sendo absorvida com o tempo. Mas uma coisa que eu quero te lembrar é que tudo depende do que você faz. Então a gente tem vários tipos de cirurgia, mas eu observo que aquelas pacientes que fazem cirurgia na frente, depois colocam gordura no bumbum, elas perdem muito dessa gordura, porque elas vão ficar deitadas sobre essa gordura. E aí elas falam, olha, botar gordura no bumbum não adianta, mas adianta para as pacientes que têm boa indicação de colocar gordura, ficar de barriga para baixo. Nesse caso adianta muito. Mesmo assim, eu sei que absorve. Aí outra coisa que eu discuto sempre aqui com as pacientes, eu tento colocar um pouco mais do que aquilo que eu imagino que vai ficar completamente harmônico, porque eu sei que vai reabsorver aí de 20 a 30%. Mas é claro que essa reação específica de volume é uma coisa que eu não controlo completamente. Na prótese, você tem uma prótese de um tamanho e aquilo não vai mudar. Então, não tem jeito de falar que a prótese não é mais previsível. Por mais que a gordura seja mais previsível do que você achava, a prótese é mais previsível, então a gente vai dar um ponto para a prótese aqui e vai dar 3-2. O quinto quesito, que é o último, são as situações indesejadas, que a gente chama de complicação, mas a gente tem situações mais tranquilas, são chamadas situações indesejadas. Bom, vamos começar de novo com o enxerto de gordura. A situação indesejada mais importante é a absorção da gordura. A gente pode ter absorção dos dois lados e às vezes a gente pode ter absorção só de um lado. Nesse caso é chato, é muito ruim, mas não tem nada que possa ser resolvido com mais uma enxertia, uma complementação do resultado. Mais uma vez, eu vou dizer aquilo que eu falo sempre, a cirurgia plástica ela é um contínuo de tratamento, então a gente pode ter um primeiro resultado que não é tão bom e depois a gente pode trabalhar para esse resultado ser melhor ainda. A gente também não pode esquecer das complicações mais graves, que são muito raras, mas na lipoaspiração a gente tem um pouco mais. A gente tem embolia pulmonar, a gente tem até a morte durante a anestesia, o que é muito, muito raro, tão raro que aparece na televisão, mas enfim, essas coisas podem acontecer se você tem a lipoaspiração. Então, de novo, se você tem a lipo, você tem mais situação indesejada sim. Agora, quando a gente fala da prótese, a gente fala de deslocamento. Não adianta mentir aqui, o nível de deslocamento ainda é alto. Tem cirurgiões que só fazem esse tipo de procedimento, o deslocamento é menor. Mas, na verdade, isso acontece. E quando isso acontece, é preciso outra cirurgia. Num local que dói um pouco mais, que tem uma cápsula pronta. Essa situação indesejada, ela não é infrequente e ela gera outra cirurgia que é grande. Então, eu vejo muito como uma situação bem chata. Como ela acontece um pouco mais do que absorção de gordura, do que qualquer complicação em relação à lipoaspiração, eu enxergo realmente que a situação indesejada mais importante, ela acontece com o uso da prótese. E aí eu quero que você entenda o seguinte, de qualquer maneira, quando tem complicação, quando tem situação indesejada, qualquer uma das duas cirurgias você vai precisar de uma complementação, de uma resolução. Aí eu enxergo de novo que na lipoenxertia você tem uma cirurgia bem mais simples para fazer depois, que é a colocação de mais gordura, simetrização, do que a retirada de uma prótese, uma recolocação. Mais uma vez, a vantagem clara é para a lipoenxertia. A gente ficou aí com 4-2 quando a gente terminou a nossa comparação. Então tá aqui a resposta, o enxerto de gordura é melhor. Lembre-se, na mão de cada cirurgião, cada coisa dá mais certo. Então, vou ser muito sincero, eu evito muito de colocar prótese de silicone no glúteo, porque eu tenho muitos bons resultados com a colocação de gordura. Então, eu não preciso chegar no ponto de colocar uma prótese, porque eu vejo mais vantagens
na gordura e eu consigo fazer melhor que eu faço mais. Mas tem gente que fala que a prótese é melhor. Esse é o cirurgião que tem experiência exatamente nisso e que consegue diminuir essas desvantagens que eu vejo entre a gordura e a prótese. Se o seu cirurgião consegue fazer isso melhor, consegue fazer a prótese melhor do que a gordura, a prótese tem mais vantagem para ele. Mas, no geral, eu fiz uma análise, é a minha opinião, eu vejo que é melhor fazer enxerto de gordura, até porque eu adoro fazer. Quantas pessoas você já viu falando que o bumbum é muito pequeno, pensando que pode fazer, e quantas pessoas você já viu na dúvida se você pode colocar prótese de silicone ou se você faz enxerto de gordura. Esse vídeo é para elas. Se você compartilhar no Instagram, no WhatsApp, você vai me ajudar demais e vai ajudar elas. Deixa um like aqui, eu tenho certeza que você gostou dessa comparação. E se inscrever no nosso canal, faça com que você saiba mais conteúdos que a gente produz diariamente, semanalmente para você. Um abraço.